Oi gente, nesse vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como que a gente faz a Ashura dentro do Revit. É muito útil a gente saber fazer a Ashura porque volta e meia a gente quer usar um revestimento diferente, num tamanho diferente, numa amarração diferente e a gente não encontra a Ashura. É uma das maiores dificuldades que a gente tem é encontrar a Ashura e ainda conseguir importar isso no Revit, tá? Felizmente existe um plugin chamado PyRevit que você consegue criar a Ashura você mesmo dentro do Revit já fácil, sem necessitar de nenhum conhecimento assim, além do básico, tá? Óbvio, para começar você precisa ter instalado esse plugin PyRevit, ele vai ficar aqui na guia do Revit aqui em cima, tá? E aí ele tem assim 1 milhão de funções, tá? E a gente vai usar hoje só a Make Pattern, que é para fazer a Ashura. Para instalar o PyRevit, você pode ir lá no Google e procurar PyRevit. E aí vai ser o primeiro aí link, que é no GitHub, tá? E aí você entrando no GitHub, ele vai te dar duas opções aqui de download. Essa primeira, ele instala somente para o usuário que você está usando no seu computador, tá? Então, não precisa de direitos administrativos no computador. Se você tiver numa empresa, por exemplo, provavelmente isso é travado. Então você vai conseguir instalar só essa primeira versão aqui. Ok. A de baixo ele instala para todos os usuários, mas aí você precisa ter os acessos administrativos, tá? Tanto faz o que você escolher, é só baixar, instalar, normal, próximo, ok. E aí você abre o Revit e vai estar carregado, tá? E aí como é que funciona essa Ashura? Bom, a gente vai usar linhas, desenhar a nossa Ashura e mandar criar. É só isso. E aí o que você tem que pensar é o seguinte, qual que é o raciocínio por trás de uma Ashura? Uma Ashura a gente desenha um elemento, por exemplo um quadrado, e esse quadrado vai se repetir em todas as direções. Tá? É como se fosse textura, por exemplo. Textura do Revit funciona da mesma forma. Então você tem que ter isso na sua cabeça para saber repetir dessa forma sua, de uma forma que às vezes não fique exagerado também, tá? Porque você pode fazer com poucas linhas isso, tá? Para deixar o seu projeto com maior eficiência, né, de processamento mesmo de computador. Se você faz uma Ashura muito cheia de informações, muito pesada, isso pode sim afetar o desempenho do seu Revit, tá? Óbvio, se tiver um elemento com Ashura, talvez não, né? Mas se tiver vários, pode ser sim que isso afete, tá? Então a gente pode começar numa planta de piso mesmo. Eu abri aqui um arquivo normal do Revit. E aí a gente faz com linha, qualquer linha. Pode ser linha do modelo, pode ser linha de detalhe. Eu vou colocar a linha de detalhe porque ela é pretinha, né? Mais bonitinha. A outra ela vem verde. Opa, entrei em região. Linha de detalhe. E aí vamos lá desenhar alguma coisa. Eu tô aqui em milímetros. Deixa eu ver se esse aqui tá em milímetros. Tá em milímetros, vou deixar assim em milímetros mesmo. E vamos começar com um tijolo, por exemplo. Um tijolo maciço, com aquela amarração, né, da metade, assim. Então vamos lá. DL, Detail Line, né, linha de detalhe. E aí um tijolo geralmente tem 20 centímetros, mais ou menos. Então vou colocar aqui 200 milímetros e a altura dele 50, que dá 5 centímetros. Isso aqui seria um tijolo. E aí se eu for repetir isso, eu vou colocar mais 50 aqui. Tá? E aí eu vou repetir este desenho e ele vai repetir lado a lado. Você pode até dar uma testada, né, para ver se funciona isso. Seleciona tudo, copia e cola, né, umas 2, 3 vezes aí e copia para cima também, ó. Só para você entender se deu certo o seu padrão. Deu, tá? Então, você tem que tomar cuidado para não selecionar mais linhas do que é necessário. Se você selecionar, não vai dar problema, mas entra naquela questão da performance. Então, por exemplo, esse tijolo aqui, essa linha serve para essas duas linhas aqui. Ó. Aqui eu tenho duas linhas, porque eu copiei um desenho que já tinha as duas linhas. Então, aqui eu tenho duas sobrepostas, eu não preciso de duas, eu preciso de uma só. Então, na hora de você fazer o seu desenho, é legal pensar isso. Tá? Então, por exemplo, essa linha do próximo tijolo que vai vir aqui, já é essa linha de baixo aqui, eu não preciso repetir isso. Essa linha aqui, já é essa linha aqui, então eu não preciso dessa daqui. Então, minha Ashura de tijolo seria isso aqui. O mínimo que ela pode ser, seria isso aqui. E aí, beleza, você vai criar a Ashura, você seleciona as linhas que você quer que façam parte da Ashura. Por exemplo, por que isso é legal? Você pode desenhar o retângulo que fecha a sua Ashura, só para você ter isso visível, por exemplo. Sei lá, eu vou desenhar isso aqui.
Mas na hora de fazer a achura, você pega só esses. Você deixa aquilo ali, porque você sabe que você não vai usar. Inclusive, você pode, às vezes, até colocar outro tipo de linha para você conseguir visualizar isso. Então, por exemplo, usa uma linha de projeção. E aí aqui você põe numa escala menorzinha para ela aparecer, né? Aqui. Entendeu? Só para você ter o contorno da forma, tá? Mas aí você tem que lembrar que você não tem que pegar elas, tá? Então, vou selecionar as linhas que eu quero que estejam na minha achura. E aí eu venho aqui no PyRevit, clico aqui no Make Pattern. E aí, primeira coisa, eu vou colocar um nome. Então, por exemplo, tijolos 1. Ele te pergunta se você quer uma achura de modelo ou uma achura de desenho. A de modelo é pra gente representar revestimento, tá? Então, se você quer revestimento, vai ser de modelo. Se você quer só uma texturinha para dar um efeito, fazer uma textura de madeira, alguma coisa assim, talvez seja legal usar de desenho, tá? Então, eu vou deixar de modelo. Ele tem uma opção de criar uma região preenchida, ou seja, depois que eu criar essa achura, ele já vai criar uma região preenchida com essa achura. É bom para você testar. Então, eu vou deixar aqui para criar. Depois de um tempo, quando você estiver com prática, você não precisa fazer isso. Deixa maior resolução marcado. Aqui tem alguns ajustes. Se você quer multiplicar este desenho, eu quero fazer uma achura, mas é com o dobro deste tamanho. Você pode colocar um 2 aqui. Se você quer rotacionar essa achura, e se você quer espelhar ela horizontalmente ou verticalmente. E é só isso, não tem muito o que configurar. O mais importante mesmo é selecionar um desses dois. E aí você pode colocar Create. Quando você colocar o Create, ele vai aparecer um aviso aqui em cima, ó, em amarelo aqui, para você pegar a origem de baixo à esquerda, bottom left. Então você pega aqui a origem de baixo à esquerda, é o seu canto mais de baixo à esquerda. Cliquei, ele vai pedindo agora o topo à direita. Então o meu topo à direita é isso aqui. E isso forma um retângulo, certo? E pronto. Ele vai criar a achura. Olha lá. Criou, deu tudo certo. E aí se eu vier aqui agora no meu anotar, na minha região preenchida, como eu pedi para ele criar, vai estar aqui um tijolos 1. E aí eu posso fazer uma aqui só para ver se ficou tudo certo. Olha lá, então ficou certinho a achura. Se você errar a achura, você não precisa apagar e fazer de novo. Por exemplo, vamos supor que eu não quero meio, eu quero 1/4, por exemplo. Então aqui vai ser 50, né? Mesma coisa, você vem aqui, seleciona, vai lá no PyRevit, Make, coloca o mesmo nome, você pode até selecionar ele aqui, tijolos 1. Aqui, eu não preciso criar de novo, não sei se vai dar algum problema se eu clicar, vamos deixar sem. O resto tá certo, criar, esquerda embaixo, direita topo, é sempre assim. E aí ele vai atualizar a minha achura, porque eu usei o mesmo nome, ok? Olha lá, e ele fez a achura com a amarração que eu queria. Tá? Então é bem simples, é só você desenhar e ir vendo como isso se repete. Se você quiser fazer, por exemplo, André, eu quero fazer com o espaço da massa, né? Porque no caso de um tijolo aparente, por exemplo, é bastante, é 1 centímetro mais ou menos, então é relevante. Eu vou colocar aqui um espaço de 10 milímetros, então vou dar um offset aqui, ó, 10 milímetros para baixo do meu tijolo. Para cá eu também vou deixar 1. E esse aqui também vou colocar 1. Deixa eu colocar para cá, assim. E aí eu tenho, então, meu tijolinho desenhado. Agora eu tenho que pensar nesse esquema que eu falei, replicar isso na minha cabeça, tá? Então, eu vou voltar isso aqui para o meio. Que não é isso aqui, na verdade, tem que ir mais 5, né? Pronto. Deixa eu apagar isso aqui. E aí é o seguinte, esse tijolo meu aqui, ó, ele vai vir inteiro e aí vai ter um espaço que é a massa. Então eu vou pôr uma linha aqui. E aí depois ele repete isso aqui, tá? Esse aqui eu vou ter uma massa aqui embaixo e eu vou ter de novo ele lá em cima. E aí eu vou quebrar essa linha aqui com SL, né, dividir. E vou aparar todo mundo aqui. Esse tijolo aqui, ó, esse espaço aqui, na verdade, esse tijolo encosta, né? Porque ele vai encostar e emendar com esse aqui, já. E a divisão também aqui no meio. Então, isso aqui tem que estar emendado.
E esse espaço de cima eu já tenho aqui embaixo, então ele vai repetir. Então, acho que tá certo. Tem um espaço no meio, espaço entre eles, espaço embaixo e ele vai repetir. Essas duas linhas aqui eu não vou usar na minha achura, senão ele vai colocar uma linha aqui e uma linha aqui, né, que é essa daqui, ele vai repetir. Então é só para eu me encontrar, é importante ter, se você quiser deixar ela tracejada também. E aí vamos lá, tijolo, pego tudo aqui que eu quero, vai no PyRevit, Make, vamos colocar aqui tijolos 2. Isso, vou criar a região preenchida, criar. Esse eu pego aqui embaixo e pego aqui em cima. E aí ele vai fazer a achura. Pronto, deu certo. Então eu venho aqui nessa região que eu fiz, vou só trocar aqui para 2. Olha lá, e ficou certinho, tá? E aí se você tiver errado, é só ajustar e corrigir, tá? Então é bem legal já fazer com uma achura aqui do lado, que você vai atualizando e vai vendo o que você está fazendo. Tá? Então assim, você pode fazer qualquer coisa, gente. Se você quiser fazer uma achura mais, por exemplo, pedra irregular, você vai desenhando com as suas linhas como se fosse pedras, tá? Eu recomendo não fazer achuras muito complexas, tá? Lembra que isso é uma representação, e aí você vai montando, por exemplo, o encaixe das pedras. O mais difícil nessa situação é você encaixar uma achura no outro, tá? Porque aí já fica mais complicado, entendeu? E aí uma coisa que eu recomendo é, por exemplo, eu quero um módulo de 1 por 1 e eu vou desenhar umas pedras soltas nesse módulo. Faz o seu... Vou colocar 50, né, para ficar um pouco menor. Então vou colocar aqui, ó, 50 por 50. Lembrando, isso aqui é só para eu ter uma referência do limite da minha achura, tá? Então 50 aqui. Posicionei no olho mesmo. Vou trocar isso aqui para projeção, só para deixar claro que isso aqui é só a borda. E aí o que você pode fazer para ajudar, né, antes de você criar a achura, você já pode criar uma achura de repente e depois ir testando. Mas você pode fazer um grupo, por exemplo, disso aqui. E aí você faz um teste aí de achura. E esse grupo você copia para o seu lado. Várias vezes aí, ó. Pelo menos 9 vezes, né, que aí você vai mexer na do meio. Então, ó. Eu tenho minha achura repetindo como seria na vida real, só que ela não teria a borda. E aí, por exemplo, se eu quiser fazer um estudo de como tá ficando, eu venho aqui na minha achura, aqui no caso, faço um desenho, a próxima pedra vai ser mais ou menos assim. E aí quando você concluir, ele já vai repetindo. E aí você vai trabalhando esse encaixe. Então, por exemplo, essa próxima pedra aqui, ela vai começar de um lado, né, e vai terminar do outro aqui. Então, por exemplo, você pode fazer isso aqui, conclui, vem aqui e termina a sua pedra aqui, ó. Porque aí você consegue ir emendando uma na outra, né, com mais facilidade. E aí você vai estruturando o seu desenho até você encaixar tudo. Tá? Então essa aqui é a melhor dica que eu tenho para dar para vocês. Quando for achura muito complexa, faz isso que ajuda. E depois que você terminar, pega uma aqui, explode ela, né? Tira, desagrupa. E aí você pega as linhas, não põe a borda, porque você não vai querer a borda, e faz da mesma forma, tá? Então é bem simples fazer achura e é muito útil. Espero que isso ajude vocês. Se você gostou, comenta aí, compartilha com coleguinhas. E aí, nos vemos no próximo vídeo. Falou!